Esse aqui é o melhor e mais completo vídeo que eu já fiz na vida sobre liderança e criação de movimentos. Assiste até o final que vai explodir a sua mente. Bom, se você tá cansado de ser só mais um no mercado e deseja empreender com propósito e ter seguidores leais, você está no lugar certo. Porque nos próximos minutos você vai descobrir um monte de coisas sobre criação de movimentos e fortalecimento de marcas e sobre como ser uma pessoa mais influente. Todos querem isso. O que você vai descobrir são as chaves para você ser líder de grandes movimentos e assim transformar o seu negócio digital da água para o vinho. Muito mais do que marketing, nós vamos conversar aqui sobre sonhos, sobre como você pode tornar os seus sonhos realidade e ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, com a força conjunta ali de milhares ou milhões de indivíduos que pensam igual a você. Você pode achar que não é capaz de fazer isso, mas de acordo com Seth Godin, qualquer pessoa é capaz de liderar movimentos hoje na era do digital. E é isso que vamos aprender no livro Tribos. Nós precisamos que vocês nos liderem, né? Então esse livro fantástico. Eu vou te guiar aqui em cada um dos pontos principais do livro, oferecendo não só a minha análise detalhada, mas também os meus insights. E olha, a estrutura desse livro é bem bagunçada, então vou te falar agora. Você tá tendo uma grande chance, porque aqui eu tô organizando esse conteúdo que não tinha capítulo, etc, né? E ó, eu vou passar em cada detalhe, um por um, te entregando tudo mastigado, de maneira didática e bem organizadinho. Então se prepara aí, porque vai ser conteúdo pra caramba aqui hoje. Bom, vamos lá, algumas das coisas que você vai descobrir aqui hoje, ó, vou fazer uma listinha pra você ter uma noção. Número 1, o que raios são as tribos, né? E quais que são os dois principais elementos que simplificam essa definição? Número 2, motivos pra você começar a liderar o quanto antes e por que ser líder não tem nada a ver com autoridade. Número 3, as principais qualidades que todo líder deve ter e como que isso é refletido nos membros da tribo. Número 4, como criar um movimento na prática e o que realmente significa movimento. Número 5, depois que você sabe o que é tribo, você vai entender definitivamente o que não é uma tribo. Número 6, considerações ali importantes para você que é dono de negócio digital e por que que uma empresa não deve ser uma fábrica. Número 7, por que que é excelente você se tornar, entre aspas, um herege e o que que isso tem a ver com vacas roxas. Número 8, as 5 principais armadilhas externas e internas na hora de criar a sua tribo. Número 9, por último, 8 conselhos práticos para você aplicar já hoje e começar a ser um bom líder aí e enfim, vários conselhos que eu vou te dar. Sério, ó, sem brincadeira nenhuma. Esse pode ser um dos melhores vídeos gratuitos que você vai ver na sua vida sobre liderança, empreendedorismo, construção de marcas, vendas, criação de movimento, né? Mas antes, se você ainda não me conhecia, meu nome é Fernando Brazão e eu larguei a sala de aula como professor de matemática e me tornei estrategista digital e especialista em funis de vendas. Eu tenho inclusive uma mentoria que ajuda pessoas a se tornarem full stack marketers, ou seja, eles dominarem todas as grandes áreas do digital. Se isso é do seu interesse, dá uma olhada na descrição do vídeo. E eu também sou fundador da MakeFunnels, que é uma plataforma ali onde eu crio todas as minhas páginas de vendas e onde tem vários templates meus e dos produtos mais vendidos da gringa que eu coloco ali, ó, para você pegar esses templates e editar em minutos ali e ter a sua página prontinha para rodar com a melhor velocidade possível. Enfim, tudo isso que eu te falei e muito mais tem lá na descrição desse vídeo. Então não perde, assim que acabar esse vídeo, pula pra lá, porque você não vai se decepcionar. Inclusive, no momento que eu tava gravando aqui, a gente tava fazendo um evento lá, ia ter um aulão sobre a nova profissão do digital. Dá uma olhada, quem sabe você ainda não tem a chance de participar. Bom, vamos lá, o Seth Godin, ele é um dos maiores nomes do marketing assim no mundo, marketing moderno, né? Ele é autor de mais de 20 livros best-seller, né? Como, por exemplo, A Vaca Roxa e O Marketing da Permissão. Ele tem uma carreira de décadas ali, né? O Seth Godin, ele é conhecido
conhecido por revolucionar o modo como pensamos sobre marketing e sobre liderança no geral, né? As ideias dele já influenciaram milhões de empreendedores no mundo e sempre incentivando a galera a construir comunidades engajadas, ou, como ele gosta de chamar, as famosas tribos. Nesse livro Tribos, ele nos mostra como o poder da liderança autêntica e como que qualquer pessoa pode criar um movimento e transformar a vida de milhares ou até mesmo milhões de pessoas. Então, ó, vamos logo começar a análise desse conteúdo extremamente rico e profundo. O Seth Godin, ele começa explicando o conceito de tribo. Para ele, tribo é um grupo de pessoas conectadas umas às outras e conectadas a um líder e a uma ideia central. Sobre isso tudo, uma tribo precisa de alguns elementos essenciais que vamos ver ao longo aí do livro. Mas eu já destaco aqui para você dois principais elementos, né? Número 1, um interesse em comum entre os membros, e número 2, formas de comunicar esses interesses. Tem que ter a comunicação. E claro, toda a tribo precisa de um grande maestro que organiza tudo isso ali, né? Que é o nosso líder. Sem liderança, a tribo se desintegra, porque não tem um propósito definido e um direcionamento. Nas palavras do Seth Godin, né? Você não pode ter uma tribo sem um líder, e você não pode ser um líder sem uma tribo. As tribos fazem a nossa vida melhor, e liderar uma tribo é a melhor vida que você pode ter. Isso te enche de propósito, de poder fazer a mudança que você quer no mundo. Olha só, enquanto empresas, organizações, elas criam coisas físicas, né, como fábricas, produtos, as tribos, que também podem ser criadas por essas empresas, deixam conexões e legados. O impacto de uma tribo não está só em suas ações, mas nas mudanças que ela promove e que persistem no futuro, né? Vai atravessando gerações e gerações. É daí que surge o senso tão forte de propósito de uma tribo. E mesmo dentro das grandes organizações, por exemplo, ele cita a Microsoft, né? Existem as tribos internas lideradas por pessoas da empresa, como ele cita o caso do Mitch Matthews lá, que é vice-presidente da empresa. Essas tribos internas, elas podem não ser tão grandes assim, mas elas são fundamentais para que as empresas inovem e mantenham ali sempre competitivas, né? Bem interessante você pensar isso. As tribos, elas existem desde o nascimento ali, os primórdios da humanidade, né? Mas na era digital isso ficou ainda mais forte. Antigamente, as tribos eram limitadas pela geografia, mas a internet derrubou qualquer barreira que podia existir, né? As tribos agora são bem maiores e também temos uma diversidade muito maior de tipos de tribos diferentes aí ao longo do mundo, né? E todas as tribos, elas precisam de um movimento para elas não atrofiarem com o tempo, né? Esse movimento, ele tem que ser ainda mais forte e mais presente quanto maior for a tribo. Então ela vai crescendo, tem que ficar mais forte, né? Tá, mas o que é um movimento? Já já a gente vai chegar nessa explicação. Por enquanto, entenda isso como o próprio significado literal da palavra, né? Se mover. Mas nesse caso, se mover em massa, onde vários indivíduos representam uma coisa maior, uma entidade, algo maior, né? Um movimento é o que transforma um grupo de indivíduos ali em uma força da natureza. Então, as pessoas juntas se tornam maiores do que elas separadas. Bom, agora que você já entendeu o que significam as tribos, eu vou agora te dar motivos para você liderar um movimento e não outra pessoa. Assumir o cargo de líder te traz responsabilidade, sim, mas te traz também muitos benefícios. O Seth Godin, né, ele dá vários motivos para você começar hoje a construir a sua liderança. E um dos motivos é que pela primeira vez na humanidade, todos dentro de uma empresa precisam ser líderes em algum nível. E essa função, ela ficou descentralizada, né, do dono do negócio ali, dos supervisores, gerentes e tudo mais. Olha, presta atenção no que eu tô te falando. Liderar não é fazer gestão. Presta atenção. Líderes criam mudanças, enquanto gerentes administram o que já existe. Enquanto os gerentes seguem processos, né, para manter a ordem, os líderes têm seguidores, gestores têm funcionários. A liderança, ela não depende
depende de autoridade formal, mas sim de uma visão clara e habilidade de conectar pessoas em torno dessa visão, principalmente através da comunicação boa, né? E você não precisa estar no topo de uma organização para ser líder. Você não precisa ser o CEO para ser líder. Na verdade, muitas vezes ocupar um cargo alto é ruim, porque isso te distancia dos seus liderados. Liderança não é sobre autoridade, mas sobre inspirar e criar algo novo. Então, mesmo que você não ocupe um alto cargo profissional, não deixa que isso possa te atrapalhar de jeito nenhum. O próprio mercado, ele recompensa as pessoas e as organizações que promovem inovações em produtos e serviços, né? E inovar tem tudo a ver com liderar, porque inovar é sobre tomar decisões. E o mercado recompensa aqueles que têm coragem de mudar as coisas. E hoje você tem a oportunidade de ser um líder que faz tudo isso que eu tô te falando. Isso não é apenas uma questão ali da sua vida profissional, mas é relevante em qualquer área da sua vida. E ser líder não é algo tão difícil quanto parece. Se você acha que é difícil liderar, isso é mais uma questão mental do que técnica. O problema é que as pessoas foram treinadas por anos para evitar essa posição. As pessoas foram ensinadas a seguir um líder e não a serem elas mesmas líderes. Mas você já tem hoje todas as habilidades e ferramentas necessárias. E o melhor momento para começar, adivinha quando que é? Hoje, agora, tá? Porque a gente tá numa das épocas mais privilegiadas da humanidade. Eu não sei se você já percebeu isso. Por causa da internet, hoje em dia você tem muita alavancagem. A mensagem de uma única pessoa tem o poder de atingir milhões de desconhecidos ao mesmo tempo. O marketing, ele mudou completamente e ele deu voz a todo mundo. Antigamente, se você pensar um pouquinho aí, o marketing era mais focado em vendas, publicidade, mas hoje, além disso, o marketing também tem a função de comunicar mensagens. E são em torno dessas mensagens que nascem as tribos. Usando o marketing, você consegue alavancar o seu tempo, dinheiro e conhecimento. Você consegue emprestar o esforço dos outros para fazer mais em menos tempo. Você consegue emprestar o conhecimento de outras pessoas para trabalharem junto com você em algo. E se você usar o marketing para liderar, esses efeitos eles vão ser potencializados, porque aí o seu poder de realizar sonhos é multiplicado por uma tribo. E agora sobre internet, né? O Seth Godin ali, ele reforça que a tecnologia não é o foco. O foco sempre vai ser a conexão humana, entenda isso. Com ou sem internet, as tribos existem, existiram e sempre vão existir. Mas a internet, ela é uma ferramenta poderosa que facilita a propagação da comunidade, que é essa comunidade, essa comunicação que mantém a tribo unida, né? Então o Seth Godin, ele diz que estão acontecendo 3 mudanças significativas agora no mundo atual, né? E que favorece a criação de tribos. Número 1, as pessoas estão começando a sentir que trabalhar em algo que elas acreditam de coração é muito mais satisfatório do que trabalhar só pelo dinheiro. Número 2, muitas empresas estão descobrindo que o modelo centrado em fábricas não é mais tão lucrativo quanto antes. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E número 3, os consumidores preferem gastar tempo e dinheiro em produtos que contam histórias e que significam algo para eles. Os consumidores querem acreditar em algo, mais do que apenas possuir um produto ou contratar um serviço. Só que agora vem umas ressalvas. O marketing, ao mesmo tempo que tem dado todo esse poder, ele também constantemente desafia a sua estabilidade na liderança, justamente porque, além de você, todo mundo tem esse mesmo poder de se tornar líder. E também porque, ao mesmo tempo em que o marketing digital é seu aliado, ele pode acabar com o seu movimento. Porque agora, com acesso amplo à internet, as pessoas também têm a liberdade de seguirem quem elas quiserem. E por isso, os líderes precisam ser verdadeiros às suas causas e acreditarem nas próprias ideias que eles
eles pregam. Porque se você não tiver um propósito firme e não for realmente autêntico, uma hora ou outra, meu amigo, você vai ser incoerente e a casa vai cair. Seus seguidores podem te deixar da noite pro dia. Eu não tô falando aqui de seguidores só como os que a gente tá acostumado de rede social, Instagram, TikTok, não é isso. Entenda aqui seguidores como pessoas que acreditam nos seus ideais. Então, resumindo a importância de liderar, se você quer ter, número 1, mais propósito na sua vida, número 2, mais dinheiro e prosperidade, número 3, mais oportunidades de crescimento pessoal, número 4, tornar o mundo um lugar melhor, você precisa liderar. E precisa começar isso hoje, porque líderes não procrastinam. Agora, começando a abordar pontos mais específicos sobre o que de fato significa liderar, o Seth Godin, ele fala sobre coisas importantes, né? Olha só, as tribos são formadas por pessoas que tomam partido de algo, que defendem uma causa, que sigam uma ideia ali com unhas e dentes até o fim. Só que para que tudo isso aconteça, os seus líderes não podem ser neutros. Não podem ser água morna. Eles precisam tomar uma posição firme e só assim eles vão atrair seguidores apaixonados e dispostos a realmente agir. Mas não entenda que ser firme significa ser polêmico. Ser firme é ter um propósito bem definido e inegociável. E é por isso que você precisa entender muito bem qual que é o seu propósito para saber qual bandeira você vai erguer. Mas agora, voltando para o livro ali, Neotribos, o Seth Godin, ele fala que para um líder conseguir essa legião de fãs, eles precisam desafiar o status quo. Você tem que usar essas suas energias para provocar uma agitação significativa na forma como as coisas são feitas, para protagonizar mudanças disruptivas. Tem que fazer barulho. E quando você tem um propósito forte e uma causa nobre, todo aquele medo de fazer esse barulho se dissipa, vai embora. Porque aí você deixa o seu ego de lado e começa a defender uma ideia. O que você precisa é de habilidade e principalmente de atitude. Você precisa ter iniciativa. Olha só, não são as suas credenciais que vão liderar as pessoas. Os líderes usam do carisma para atrair e também para motivar os seguidores. Os líderes são criativos, eles têm visão e eles comunicam essa visão para os outros com paixão. Líderes se comprometem com essa visão e tomam decisões com base nela. Os líderes são sempre curiosos para questionarem esse status quo e aprenderem sempre, continuamente. Os líderes conectam pessoas e constroem pontes. E você deve encorajar os seus seguidores a serem igual a você, com todas essas características para manter a tribo sempre avançando. Porque é sua responsabilidade apontar o caminho certo para o grupo. E é sua responsabilidade também reconhecer o esforço e as contribuições de cada um dos liderados. Descer do pedestal ali para não levar toda a glória, né? Cuidado com isso, para você só estar no palco. Agora, a gente vai mergulhar em um conhecimento mais prático. Voltando agora ali pro significado da palavra movimento. Pegando o que eu já falei sobre você não precisar de autoridade formal para liderar, vai ficar ainda mais fácil de você entender. Existe uma diferença gritante entre você mandar as pessoas fazerem algo e você estimular as pessoas a tomarem ação. Enquanto uma autoridade formal, como um CEO, pode ser uma pessoa que ninguém escolheu, mas que você vai precisar conviver e acatar as ordens ali por motivos óbvios, né? Um líder é alguém que as pessoas escolhem seguir por livre e espontânea vontade. E isso acontece quando o coração do líder ressoa com o coração dos liderados. Essa força maior que faz as pessoas agirem é o que significa a palavra movimento. Pra gente chegar numa definição mais formal, né? O senador lá que ele cita no livro, Bill Bradley, acho que é esse o nome, cara, ele descreve, né, a anatomia de um movimento em 3 pontos. Número 1, tem que ter uma narrativa que conta uma história sobre quem somos e o futuro que estamos construindo, estamos a caminho. Número 2, uma conexão entre pessoas que acreditam nessa narrativa e entre o líder e essas pessoas. E número 3, instruções claras sobre algo que todos devem fazer para a gente concretizar o sonho. E como a gente já falou, além da presença de um líder, um movimento precisa de mais 2 coisas. Número 1, um interesse em comum entre os membros e, lembrando você, número 2, formas de comunicar esse interesse. Segundo o Seth Godin ali, só o interesse em comum
não sustenta o movimento. É preciso ter comunicação, porque ela vai ser a cola para manter todo mundo unido, né? E é a comunicação que concretiza o movimento. E existem várias formas de comunicação, né? Então pensa aí, ó, do líder para a tribo, da tribo para o líder, de um membro da tribo para outro membro da tribo e de um membro da tribo para pessoas externas. Olha só, todo o movimento, ele começa com as ideias de um líder, mas o movimento só ganha força quando as pessoas na tribo começam a se conectar entre si, transformando um simples grupo de pessoas antes desconexa em uma entidade única, com impacto real no mundo. E o papel do líder é ser um facilitador da tribo, para fazer com que as ideias saiam do papel e aconteçam na prática. E essa facilitação é feita pelo líder, né, através de algumas coisas. Vamos lá. Número 1, promoção de ferramentas para que os membros ali se conectem facilmente. Número 2, ações que transformam o interesse compartilhado em um grande desejo inflamado por mudança. Número 3, possibilitar que a tribo tenha poder de angariar novos membros, facilitando ali a propagação das ideias, da comunicação para o mundo, né? Então as tecnologias e a internet, elas estão aí para fazer tudo isso por meio de comunidades. Ó, você pode ter comunidade no Discord, no WhatsApp, no Facebook, Telegram. As redes sociais, né? Elas permitem um compartilhamento dos conteúdos relevantes ali, das mensagens da tribo. Os próprios conteúdos que você posta podem acender a chama nos corações de novos seguidores. Entende quando o Seth Godin ali, ele diz que você já tem todas as habilidades e as ferramentas ao seu alcance? O marketing digital já te dá tudo o que você precisa. Você não precisa de uma mega estrutura. O Seth Godin, ele fala, né, que até uma simples newsletter ali, ó, pode ser uma ferramenta poderosa de liderança para você conectar e engajar a sua tribo. Então, ó, não subestime o seu poder de liderar. Só comece a fazer as coisas com o que você já tem, que aos poucos tudo vai se concretizando e você vai ter cada vez mais alcance. E eu espero de coração que o seu propósito seja honesto, íntegro e nobre, né? Porque de líderes corruptos aí e de moral duvidosa, o mundo já tá bem cheio, então não seja mais um. Agora que você já entendeu o que é uma tribo e também o que é um movimento, a gente vai falar sobre o que definitivamente não é uma tribo. E para isso, existe uma distinção clara ali no livro, né, que o Seth Godin chama de multidões e de tribos. Enquanto as multidões são grupos passivos que podem ser facilmente manipulados ali por qualquer pessoa, as tribos são comunidades ativas que já entenderam exatamente o que buscar e que agem com coordenação. Ou seja, mesmo que milhares de pessoas tenham os mesmos interesses e ideais, se elas não tiverem um líder, vão ser apenas uma multidão sem força nenhuma. Barata tonta, né? Onde todo mundo se bate, ninguém tá sabendo pra onde ir, o que é pra fazer, enfim. O líder indica o caminho, criando o movimento, direcionando em torno de um objetivo maior. Agora, ó, abordando outra perspectiva sobre o que não é uma tribo, né? O Seth Godin, ele destaca a relação entre ser mediano e ser medíocre. Gestores de empresas normalmente trabalham para manter o padrão, a estabilidade. E por isso, eles podem se contentar com pessoas medianas, que mantêm as coisas funcionando do jeito que estão. Mas no caso das tribos, ser mediano quer dizer ser medíocre. Tribos não seguem líderes medíocres. As pessoas buscam líderes que desafiam a mediocridade, que oferecem algo novo e único. O mediano dá tédio e não tem força nenhuma de mudança. Ser mediano é aceitar as coisas como são, seguir as normas ali cegamente. Por isso que o mediano acaba sendo medíocre no contexto de liderar tribos. Você precisa agitar, você precisa fazer barulho, gente. Você pode achar que tudo isso vai te demandar muito empenho, muita energia, mas olha, mais cansativo mesmo é viver no medíocre, sempre querendo conquistar algo, mas sem ter poder para isso.
A vida é muito curta para se contentar com miséria. Tribos que desafiam o status quo e empurram as fronteiras ali do que é possível são aquelas que deixam um impacto de verdade na história, no mundo, né? Resumindo, não se contente em ser mediano. E ó, não é necessário você ter milhões de seguidores nas redes sociais para liderar uma tribo de sucesso, porque mais do que o número de seguidores, o que mais importa é o número de fãs que você tem. Os fãs são aquelas pessoas que carregam a mesma paixão do líder em fazer a diferença, em deixar uma marca. Fãs são aqueles que atropelam obstáculos ali para conquistar os seus sonhos, né? Às vezes, alguns poucos e verdadeiros fãs são mais do que suficientes para sustentar um movimento poderoso. Gente, o maior movimento da Terra foi criado com um líder e 12 discípulos. E se você é dono de um negócio, agora presta atenção em alguns detalhes importantes para você seguir esses conselhos todos. Coloca uma coisa na sua cabeça: sua empresa não é uma fábrica. Você precisa pensar na sua empresa como uma organização. Uma fábrica tem, assim, centenas de soldadinhos, né, realizando ações ali. Lembra daquele filme, O Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Tipo aquilo, né? Mas sua empresa não precisa ter maquinário pesado para operar como uma fábrica. Se você hoje age como um chefe mandão, que só enxerga as pessoas como número e quer reduzir custos a toda oportunidade que você tiver, né, sem dar espaço ali para os colaboradores crescerem, aí você tá agindo que nem dono de fábrica. E esse tipo de negócio é obsoleto. Você vai precisar tratar a sua empresa como uma organização. A própria definição da palavra já diz: organização é uma união de pessoas, recursos e infraestrutura com um objetivo em comum. Você precisa de pessoas inteligentes, competentes, flexíveis ali, apaixonadas, e você precisa de líderes. Com isso, você vai conseguir inovar mais, criar produtos e serviços mais disruptivos e ter mais crescimento em todas as métricas da empresa. Fábricas têm funcionários, organizações têm colaboradores. O Seth Godin, ele fala no livro que grandes líderes ajudam seus seguidores a alcançarem o seu potencial máximo. Eles inspiram eles a serem melhores todos os dias, os desafia, né? Então eles agem como mentores. Então, do mesmo jeito que você talvez pensa em vender uma mentoria para os seus clientes no seu negócio digital, você também tem que ser o mentor dos seus colaboradores. E agora eu vou te falar algo que eu falo bastante aqui no nosso canal, né? Eu sei que nem todo mundo vive de gratidão e que a gente precisa e quer mais dinheiro, né, para nossa vida. Afinal, lucros são dos maiores objetivos de um empreendimento. Só que, ó, entenda uma coisa: quando você foca mais em servir os outros do que foca no dinheiro, inevitavelmente você lucra mais. E isso envolve você tratar bem seus clientes e também os seus colaboradores. Afinal de contas, eles são os seus primeiros clientes. Eles compraram sua ideia, né? E são eles que estão mais te ajudando a construir o seu novo mundo ali, né? Então, ó, pensa muito bem na hora que for recompensar, promover, incentivar ou até mesmo criticar algum colaborador seu, porque talvez a falha não seja nem dele, pode ser uma falha sua como líder, especialmente de falha de comunicação. Você precisa estimular os seus colaboradores a fazer menos do que o Seth Godin chama de sheepwalking, que é seguir as ordens cegamente, igual uma ovelha faz, né? Porque as pessoas que seguem ordens não desafiam o status quo e, consequentemente, são medianas e não agregam ao movimento. Estimule os seus colaboradores a também desafiarem o padrão, assim como você faz. E, por falar em estimular, se você tá tendo um problema de pouco engajamento da equipe, reflete um pouquinho aí, né? Será que você não tá agindo mais como ditador do que como um líder? Mas também pense na outra possibilidade, que é oposta a essa ditadura, né? A possibilidade de você não estar impondo em nada e correndo para longe do seu chamado para ser líder. O Seth Godin, ele diz que é comum empresas que vivem patinando nos resultados estarem assim porque o dono tem medo de assumir a cadeira de líder. Pessoas com medo de liderar seguem todo o passo a passo que todo mundo segue. E por mais que processos validadinhos ali sejam essenciais, se você ficar só seguindo cegamente o que esses processos te falam para fazer,
Você nunca vai ser a pessoa que cria novas regras. Automaticamente, você não vai ser um líder. As pessoas que tendem a seguir demais as regras sem ousadia de inovar, elas falam que fazem isso porque traz um sentimento de segurança, né, de estabilidade. Mas essa necessidade excessiva de segurança é o que impede alguém de assumir a liderança, você percebe isso? E ó, tudo bem em querer segurança, você deve querer. Só que saiba que conquistar grandes sonhos e ter segurança nas suas decisões não são coisas que costumam andar assim de mãos dadas, né? O Seth Godin, ele fala que um antídoto para esse medo de liderar, de assumir a frente e tomar decisões mais ousadas, é justamente ter uma tribo te dando todo o apoio, suporte, né? As coisas ficam muito mais fáceis a partir do momento que você começa a liderar e tem outros te inspirando e seguindo você com todo o coração. É massa isso, né? Você pensar. O obstáculo é a própria solução. Se você focar em servir os outros em primeiro lugar, as pessoas vão te ajudar a vencer qualquer obstáculo. Outra coisa que vai te ajudar a dissipar o medo ali na prática é ter um propósito firme, né, por trás ali dos dígitos, não só o dinheiro por si só. Carregue esses ensinamentos que eu prego bastante por aqui, porque foram eles que me fizeram enriquecer, não só em dinheiro, mas principalmente em felicidade, na vida. Olha, se alguma parte de você ressoa com essas mensagens ali minhas, sobre servir, empreender com propósito e tudo mais, então deixa eu te contar uma coisa, você já faz parte da minha tribo, talvez você só não sabia disso. Só que não vai adiantar nada se a gente não tiver nenhum meio de comunicação para manter essa tribo em pé. Então você precisa me dizer se está realmente gostando desses vídeos que eu tô fazendo, essas análises de livros. Eu preciso te ouvir e você precisa me ajudar. E agora você precisa se oficializar como membro desse movimento de empresário com propósito. Então, se você ainda não enviou um sinal através do seu like nesse vídeo, tá na hora, deixa o seu like aí. E se você ainda não estava inscrito no canal e você tinha cometido esse grave erro na sua vida, agora você vai parar com esse problema e vai se inscrever agora para ter brasãozinho te guiando e te dando conteúdos gratuitos para sempre, tá bom? E sabe o que é o mais legal? Se você comentar aqui, você vai me ajudar com o engajamento, esse vídeo vai ajudar mais e mais pessoas, então ajuda o pai aí, vai. Bom, agora a gente vai falar sobre algo que o próprio Seth Godin fala em outro livro, a vaca roxa. Me diz aí, você já viu uma vaca na sua vida? Um campo cheio de vacas normais ali pastando. Agora imagina só, um campo com 100 vacas e uma delas é roxa. É claro que ela vai se destacar, justamente por não seguir o padrão. E isso tem tudo a ver com a sua empresa, com liderança, com seus produtos e tudo mais. Se você fizer coisas no padrão vaca normal, o que você vai fazer é chato, é fraco e não vai chamar atenção. Mas se você fizer coisas padrão vaca roxa, aí as pessoas vão se interessar. Isso tem a ver também com a força das suas ideias, porque ideias nível vaca normal são mais do mesmo e não são contagiosas, mas ideias vaca roxa tem muita atração. Só que aí tem um outro problema que pode te impedir de fazer isso: o medo das críticas. Todo aquele prego que se destaca sempre é martelado. Mas cara, ó, se te conforta um pouco, eu tenho certeza que tem hoje mesmo pelo menos umas 5 pessoas do seu círculo social aí que já estão te criticando, tá pelas costas, você nem sabe. Então ó, vai lá, manda ver, faz o que você tem que fazer e se dane as críticas, gente. Porque você já percebeu que quem critica, no fundo, tem medo de fazer o que você faz e te respeita por isso? Porque a pessoa que te critica, ela não faz isso pra te atacar. Ela faz isso porque ela quer se autoafirmar. Tá tudo bem pra ela continuar sendo mediana e medíocre. Ela vê em você a coragem e ousadia que ela queria ter pra perseguir os próprios sonhos. E quando ela te critica, ela diz pra si mesma: ó, olha só que ridículo ele, né? Seguindo os sonhos dele. Se eu seguisse os meus sonhos, eu também ia ser ridículo igual ele. O pessoal vai inventar um monte de abobrinha pra te passar a perna, mas mandem eles se pastarem aí, ó, junto com as vacas normais. Você precisa ser resiliente e manter o foco no que realmente importa, sem deixar que essa negatividade, esse murmurinho aí te desmotive, porque os cínicos sempre encontrarão um meio para desmerecer esforços ali dos que inovam.
e fazer você parecer ridículo por tentar algo novo. Então agora eu te convido a ressignificar o que você entende por crítica e usar ela não como um muro no seu caminho, mas como um indicativo de que você tá no caminho certo. Tem medo? Deixa eu te falar uma coisa, vai com medo mesmo. Não existe crescimento e nem mudança sem desconforto. Então, não evite as situações desconfortáveis. Busque elas e abrace elas como oportunidades de avanço. Muitos líderes, eles paralisam por medo de estarem errados. Mas ser um bom líder significa arriscar-se, ao erro e aprender com ele. Aceitar que você é falho e que você erra, cara, é fundamental para o crescimento pessoal e com isso o crescimento da sua tribo. Não peça permissão para agir. Vai lá e faz. E se você errar, pede desculpas depois. Faça que nem o Seth Godin fala no livro, seja um, abre aspas, herege. Segundo ele, os hereges são aqueles que desafiam o padrão e que rompem com as tradições. No mundo moderno, os hereges são os que impulsionam as mudanças e criam movimentos inovadores, mesmo que no início sejam mal compreendidos ou rejeitados. Você não acha que Einstein não era chamado de maluco quando ele começou a falar que o tempo passa mais rápido ou devagar, dependendo da velocidade que tá? Os hereges, eles são queimados, são afogados, são denunciados, ignorados, enforcados. Não tô falando herege de religião não, gente. Mas segundo o Seth Godin, são eles que fazem a diferença da humanidade. Afinal, Jesus Cristo foi crucificado, mas o legado dele continua vivo, mesmo depois de 2000 anos. Então beleza, eu já te falei para você parar de ter medo de liderar. Mas assim que você vence essa barreira inicial, ainda pode haver outra armadilha no caminho da construção ali da sua tribo. Tanto armadilhas internas, quanto armadilhas externas. E eu vou te falar aqui agora sobre 5 armadilhas que a gente viu ali no livro, A primeira delas é uma armadilha interna, que é deixar que seu ego tome conta. Se você focar só em você, nos seus sonhos, na sua glória, a tribo não vai se sentir acolhida, logo ela vai dissipar com o tempo. Você tem que colocar a tribo em primeiro lugar, servir em primeiro lugar. Olha, eu já te adianto que essa batalha com o ego vai ser constante quando você estiver liderando. Você vai ter que ficar sempre alerta e aprender a liderar a si mesmo, no sentido de controlar o impulso de deixar o ego tomar conta do seu propósito. E todo esse esforço vai valer a pena, porque no final das contas, as ações vão ter impactos duradouros. O legado tem que ser maior que o seu ego. Você precisa acreditar nisso. Agora, a segunda armadilha na hora de construir sua tribo é a tentação de querer crescer muito rápido. Cuidado com isso. O Seth Godin, ele recomenda que as tribos sejam pequenas, apertadinhas, coesas, pelo menos no início. É muito tentador a gente querer colocar vários e vários membros para dentro o quanto antes. Mas se você fizer isso sem antes fazer com que todos já estão ali, se conectem entre si e foquem em um propósito comum, aí o que colocar mais pessoas pra gente ali vai só prejudicar a comunicação, a cultura do grupo. E como a comunicação é a cola que mantém a tribo unida, ao crescer rápido demais, essa tribo vai virar uma multidão totalmente descoesa, descoordenada. Sem falar que é muito mais fácil no começo você se comunicar com menos pessoas, do que com milhares. Então por isso, se você tem um negócio digital com mentorias em grupo, pense muito bem nessa questão. Além de não aceitar qualquer pessoa dentro da mentoria, antes de escalar ela, se preocupe em transformar essa comunidade em algo sólido, porque é a comunidade que vai sustentar o seu negócio a longo prazo. E dentre as regras mais importantes é que todo mundo tenha um propósito bem definido em comum e que todo mundo se ajude. Inclusive, o próprio Seth Godin, ele fala que muitas vezes uma tribo mais exclusiva pode funcionar melhor para alguns negócios, é o que acontece nos casos de Mastermind. Bom, agora a terceira armadilha no caminho de construir uma tribo é a falta de nutrição estratégica desse grupo. Bom, por mais que o movimento tenha força, muitas vezes um grupo pode ficar em um vácuo e essa força começa a murchar, vai esfriando, principalmente se estivermos falando de grupos no sentido aí de comunidades online, no WhatsApp, por exemplo, Vai ter uma hora que a poeira abaixa
e o pessoal para de interagir. Aí é nesse momento que o CF Golding sugere que você entre em ação para dar aquela acordada na galera, né? Para dar aquela chacoalhada no movimento outra vez. Mas ó, toma muito cuidado, porque se você perder a mão e ficar muito em cima do grupo toda hora, vai forçar a barra e o tiro sai pela culatra. Parece que o grupo é só seu, né? Nesse sentido, o líder acaba abafando a força da tribo, né? De caminhar com as próprias pernas. E tudo volta a se centralizar nele. Então, você precisa ter o feeling ali de saber o quando recuar e quando investir nesse grupo para fazer essa dança que mantém a tribo se movendo. Olha, liderar é igual ter um filho, né? Você precisa saber quando cuidar dele para motivar e ensinar e quando deixar ele ser mais autônomo para aprender sozinho, né? Não ficar mimado. Bom, agora a quarta armadilha das tribos é você ser muito rígido nas regras do grupo. Você tem que fazer com que a tribo tenha o que o CF Golding chama de permeabilidade. Isso significa que ela deve ser aberta o suficiente para permitir a criação de novas ideias e a entrada de novos membros, mas também centrada o suficiente para manter a sua identidade, os valores, a sua cultura central. Você vai ter que ter o bom senso, né? E intuição ali para manter esse equilíbrio, essa balança funcionando, tá? A quinta armadilha é querer agradar a todos. Essa atitude vai contra a própria tribo, porque aí você dilui o poder de influência como líder do movimento. Na tentativa de agradar todo mundo, você se força a ser menos firme nas suas opiniões e assim não chama atenção nem de quem te criticaria. E ó, nem de quem iria pertencer à tribo, né? A busca pela perfeição é uma ilusão que impede a ação, desacelera tudo e mata a tribo. Agora que a gente falou das armadilhas, eu quero te falar sobre 8 conselhos práticos para você ser um líder melhor. São coisas que o CF Golding fala ao longo do livro e que eu reuni aqui uma sessão só para facilitar a sua vida, né? Nessa bagunça que é o livro dele. E por mais que não exista um passo a passo para você se tornar um líder, esses conselhos vão te dar mais clareza sobre o que fazer. Bom, o primeiro conselho é não ficar buscando validação no exterior, no sentido de procurar um caminho onde você não terá riscos e não será queimado como um herege. Os líderes seguem aquilo que eles acreditam, independente do exterior. Isso pode parecer muitas vezes contraditório, porque você precisa ter uma tribo. Mas se você realmente acredita no seu propósito, persista, porque essa tribo vai surgir, eles virão. Você só precisa entender duas coisas. Primeiro, que você tem mais poder do que imagina, e segundo, que a única coisa que te impede de seguir em frente é a sua falta de fé em você mesmo. Mas entenda que a fé não é apenas o que você acredita, mas sim o que você faz. Porque falar que tem fé em um propósito, em um movimento, em um objetivo, um sonho, cara, isso é fácil. Agora, arregaçar as mangas, peitar todo mundo, os obstáculos, aí quem tem fé verdadeira em si mesmo que vai conseguir, né? Vai conseguir manter firme e seguir em frente. E ó, falando sobre fé, temos a espiritualidade, que é o segundo conselho que eu tenho pra te dar. Isso aqui vai além só de religião. Além da fé em si mesmo, você precisa trabalhar esse seu lado espiritual para ter fé em algo maior. Aí todas as suas ações e o sucesso vão ser amplificados. Tudo vai ficar mais fácil, a vida fica mais leve, mais otimista e você vai alcançar mais fácil as coisas que você deseja. Eu não conheço nenhum mega empreendedor aí no mundo que não tenha esse lado espiritual aí já mais aguçado, arrumado, né? Bom, o terceiro conselho prático é: seja generoso. Os líderes compartilham seus conhecimentos e as suas ideias com a tribo, em vez de guardar tudo a 7 chaves, egoísta ali só pra ele, né? Pra mim, a generosidade é a porta pra abundância e prosperidade em qualquer área da vida, porque isso vai de encontro àquilo que falei de servir os outros. E olha, não é à toa que eu entrego tantos vídeos de qualidade em lives e vídeos aqui no YouTube pra você, né? E o quarto conselho: nunca se acomode, nunca se contente com a situação atual, por melhor que ela seja. Os verdadeiros líderes, eles estão sempre buscando novas maneiras de melhorar e inovar as coisas. O líder que para, ele já morreu por dentro. O quinto conselho é ter iniciativa. A coisa mais fácil que existe é reagir irracionalmente a um evento externo da sua vida. A segunda coisa mais fácil é você parar, pensar e agir com racionalidade para responder a esse evento. Mas a coisa mais difícil
é você iniciar algo. Perceba que enquanto você ficar só agindo às respostas e eventos externos, vai só manter o status quo, vai só estar seguindo o fluxo das coisas que a vida e o mundo jogam no seu caminho e corrigindo rota, você vai estar apagando incêndios. Mas o líder não muda para outra rota quando ele bate no obstáculo. Ele, na verdade, já começa a jornada entrando no mato e abrindo uma nova rota ali no facão, na cara e na coragem, né? Ele toma uma ação deliberada que ninguém estava cobrando ou esperando dele. Mas ele faz isso porque ele sentiu e quis que fosse assim. Ele é o primeiro a tomar ação. Você só vai promover mudanças se você tomar iniciativa e criar suas oportunidades, sem ficar vivendo aí no piloto automático. Aprenda a diferenciar entre coisas que acontecem e coisas que você faz acontecer. E aí o seu caminho para a liderança vai ser muito mais claro. Bom, o sexto conselho é um compilado de 10 ações e decisões ali que você pode fazer agora, mas que podem ter um impacto exponencial aí na tribo e no futuro. Vamos lá, vamos a elas, né? Número 1, publique um manifesto que vai dar voz e estrutura para os seus membros se identificarem. Número 2, torne fácil com que os seus seguidores se conectem com você, seja via as redes sociais ou mesmo e-mail. Número 3, faça com que seja fácil para os seguidores se conectarem e conversarem uns com os outros. Número 4, tenha sempre em mente que o ponto principal do movimento não é apenas o dinheiro. Número 5, registre o seu progresso de forma pública e também crie meios para os seus seguidores contribuírem com isso. 6, seja transparente sempre. 7, faça com que o movimento seja maior do que você. 8, prefira que o seu movimento vá contra outro que já existe para ele ter mais tração. 9, exclua os de fora, os forasteiros, ou seja, aqueles que não compactuam com o seu movimento. E número 10, atacar e diminuir os outros não é tão eficiente para dar força ao movimento quanto ajudar os seus seguidores a crescerem. Bom, agora vamos lá, vamos para o sétimo conselho, que tem a ver com criar modelos inovadores, né? O Seth Godin, ele alerta ali para o fato de que novos modelos de negócios nem sempre são tão limpos, organizados quanto os antigos já validados. Mas ele bate na tecla que mesmo que pode parecer caótico no começo, não é para você entrar em pânico. Os líderes que adotam novos modelos de negócio devem estar preparados para incerteza e imprevisibilidade, sem cair na tentação de abandonar a inovação ali, porque ele quer ordem, né? Ficar com medo das coisas ficarem um pouco desorganizadas por algum momento. Então você tem que ter risco calculado, tá? Mas você sempre tem que seguir o seu coração. E o oitavo conselho do Seth Godin é para você ir no link que tá na descrição do vídeo. Verdade, tá lá na página 127, eu não inventei isso aqui agora. Ele recomenda isso porque lá você vai ter acesso a uma super aula te explicando como viver do digital e aproveitar a nova profissão do digital. Porque afinal de contas, de nada vai adiantar você viver só de motivação se não tiver bagagem técnica que te permite ser um verdadeiro líder, estrategista, que conduz e dá sentido às vidas de milhares, né? E se você tá aprendendo muita coisa aqui com os meus vídeos gratuitos, imagina só o que você pode aprender, por exemplo, na minha mentoria Full Stack, né, onde você se torna completo no digital. Vale muito a pena e não custa nada você conhecer todas as opções indo lá na descrição do vídeo agora. Não deixa para depois, porque líderes agem agora e não procrastinam. Bom, espero que essa análise tenha te ajudado muito. E ó, para eu ser ainda mais útil para você, eu quero que você me ajude. Primeiro, se inscrevendo, deixando o like, etc. Mas eu preciso do seu comentário me falando qual o livro que você adoraria ver a nossa análise. Por favor, manda aí, eu quero, talvez seja um livro que eu ainda não li, aí eu pego, compro, leio, e depois a gente faz análise, enfim, só deixa pra mim aqui o que você quer para que eu possa te servir, tá bom? E ó galera, ativa o sininho aí que vai vir muita coisa boa, isso aqui ó, é só o começo do começo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.